Galo empatou com o Atlético 1-1 e eu coloco na conta de Jorge Sampaoli, o cavalo de Troia, que quer destruir o Galo de dentro para fora. O trabalho do Sampaoli é realmente um trabalho fraco. O time estava recuperando, venceu o Cruzeiro, jogou bem contra o Palmeiras, aí volta à normalidade. Voltamos ao normal do Sampaoli no Atlético. Time jogando mal, mudanças completamente sem nexo. Cara, alguém, você consegue me explicar pra que o Scarpa saiu do jogo? O Coelho na ponta direita foi péssimo. O Bernard entrou mal. Você consegue me explicar pra que o Scarpa saiu no intervalo do jogo? O Scarpa não estava mal no primeiro tempo, ele sentiu? Porque se ele tivesse sentido, aí beleza, eu calo a boca, aí foi só escolha errada mesmo, que substituiu mal. Segundo o que eu pude ver aqui, opção técnica, viu, Beto? Pois é, com certeza é opção técnica. Então assim, cara, o Sampaoli realmente, rapaz, tem um pessoal que fala até aí, não sei se é o Glécio e tudo, e fala na cobrança do Sampaoli, tem que ser feito mesmo. Hoje a gente vai falar, eu vou falar de novo, quando eu for gravar meu vídeo lá pro Instagram e tudo, eu vou falar da necessidade do zagueiro. Porque enquanto estão lá amarrando para trazer o zagueiro, o Vitor Hugo, o zagueiro, tá aí fazendo o que fez hoje. E se não é ele, é o Alonso. Que o Alonso joga e a gente pede o Vitor Hugo. Aí hoje, gente, quem tá pedindo o Vitor Hugo, olha aí, ó. Aí a gente pede o Alonso. Entendeu? Porque, infelizmente, a nossa zaga, eu venho falando há muito tempo, é uma zaga fraca. Entrega contra qualquer um. O lance do pênalti do Vitor Hugo é ridículo. É ridículo. Agora, com o que tem, por que eu não vou colocar na conta, isso aqui? Com o que tem, era obrigação vencer o Atlético, o pior time do Campeonato Mineiro até agora, em casa. Era obrigação vencer o Atlético. Com o que tem, não precisa contratar nem zagueiro para ganhar do Atlético, tinha que ter vencido. E não venceu, porque não vem com, perdeu o gol. Ô irmão, contra o Atlético em casa, você não criar, aí é demais também, né? Aí esquece, né? Aí esquece. Então era obrigação criar. Então o Atlético foi incompetente. O Jorge Sampaoli, para mim, me parece um belíssimo de um cavalo de Troia. Que vai acabar com o Atlético de dentro para fora. Porque é impressionante. O time não evolui. Quando dá sinais que vai evoluir, a gente volta a estaca zero de um time jogando mal de novo. E jogadores também que eu vou te falar, tá? Quem foi o melhor em campo aqui para Atlético e Atlético 1-1, Ale? É difícil, viu, cara? É muito difícil, porque o time se perdeu completamente, né? Mas eu ainda vou com o gol do Lodge, né? Que nessa volta pro futebol brasileiro tem jogado muito bem. Fez o único gol do Atlético. Então, mais pelo conjunto da obra, Renan Lodge. Renan Lodge é o voto do Ale Oliveira aqui no pós-jogo 7K da Itatiaia. Quero te ouvir, Cláudio Rezende. Pedro, pelo primeiro tempo também fez o gol, né? O jogador importante, vou no Renan Lodge. Rubem Júnior. Sigo Renan Lodge. Caixa, pra você quem foi o melhor em campo? Não vou perder 3-1 não. Renan Lodge. Renan Lodge, portanto, o melhor em campo aqui na Itatiaia. Pra você, Beto. Cara, eu acho que um cara que jogou muita bola hoje foi o Maicon. Acho que o Maicon foi muito bem, velho. Gostei muito do Maicon, o Cissé foi bem. Everson também acabou salvando ali e tudo. Mas eu gostei do Maicon, acho que o Maicon jogou muita bola hoje. Não que isso represente uma grande atuação do Galo, né, Mário? Muito pelo contrário, o Galo dá mole, empata e fica com a classificação ameaçada, Caixa. Eu não posso deixar de falar do Vitor Hugo. Nós elegemos aqui o melhor em campo, mas eu vou falar do pior em campo, para mim foi o Vitor Hugo. Mas eu não posso jogar nas costas dele o atleta ter perdido 2 pontos hoje aqui. Porque ele não acertou nada do que ele fazia, o Sampaoli ficou bravo com ele ali na beirada do campo. Pois ele comete o pênalti, mas não pode o Atlético. Contra o Atlético, tinha tomado 11 gols no Campeonato Mineiro em 6 jogos, dá quase 2 por jogo. O Atlético não conseguiu vencer com 20 mil pessoas aqui na Arena MRV. Tratava-se do Lanterna.
do campeonato, a equipe do Atlético. Então, o Atlético começa com uma formação inicial, o Sampaoli mexe, coloca alguns titulares no jogo e tenta, numa pressão final, vencer a equipe do Atlético. Mas não foi o suficiente. Eu acho que o Atlético volta a jogar mal de novo, né? A gente tava com aquilo. Não ganhou o clássico, pimba, bom, top, muito bom. Jogou bem contra o Palmeiras, quase venceu, mas era o Palmeiras. Vai lá, ganha do Pouso Alegre, legal. Vai lá, bola na trave, quase empata lá com o Bragantino. Aí vem aqui contra o Atlético. Eu não sei se é motivação que falta quando o adversário é de menos nome. Eu não sei se é o ritmo do carnaval que tá chegando aí, né? Estamos a uma semana da festa do Rei Momo, mas não pode o Atlético tão apático com tantos bons jogadores fazer uma partida tão ruim igual foi hoje. Quarta-feira eu quero e muito, viu, Atlético? A primeira vitória no Brasileirão contra o Remo, e aí vamos ver se o Atlético entra com mais disposição, que hoje pareceu que todo mundo comeu uma feijoada na hora do almoço. Mate seu adversário quando você tem a possibilidade. O primeiro tempo do Atlético foi bom, boa parte do primeiro período, tirando ali o finalzinho do primeiro tempo, o Atlético foi muito bem, criou várias chances, mas acabou desperdiçando, né? Aí o Atlético no segundo tempo veio para cima. O Atlético tem alguns jogadores ainda. A diretoria fez uma limpa ali de vários jogadores que não tem condição técnica de jogar pelo Galo, né? Mas tem alguns que são muito limitados. E alguns que o Sampaoli gosta bastante, né? E o Vitor Hugo é um deles. Vitor Hugo, o ano passado, ele jogou no seu máximo, né? O Vitor Hugo, pro padrão Vitor Hugo, ele foi bem. Para jogar no Atlético é outra coisa, né? Então, o Vitor Hugo tem as suas evidentes limitações e mostrou todas elas no segundo tempo, né? Errando um montão de passe, dando bote em toda a área, só cerca o jogador do Atlético, vai dar bote, cometeu o pênalti sim. E a partir do momento que o Atlético empata o jogo, já no segundo tempo, ele fica grandão. Aí é outro Atlético. Por mais que o Sampaoli tenha colocado alguns titulares, o adversário cresce, né? Ganha confiança, começa a acreditar, se mata dentro de campo e foi o que aconteceu, né? A ressalva é que ele coloca o centroavante que tanto pediu, não esse, né? Porque ele só coloca os caras os filhão, né? Os filhão ele coloca. Quem ele não pediu, esquece que ele não vai colocar. Só que é o único centroavante que tem, São Paulo. Coloca o cara pra jogar. Ele colocou o cara aos 43 do segundo tempo. O único centroavante que o time precisando fazer gol. Ele matou o Renier durante boa parte do jogo e não colocou o centroavante pra jogar mais que 2 minutos do tempo regulamentar. E aí acontece o que acontece todo dia com o Atlético. Empata, né? Empatou 5 vezes dos 7 jogos que disputou no campeonato estadual. Teve um empate também no campeonato brasileiro. E é incrível, né? O Atlético é melhor que muita gente que ele empatou, muito melhor que o Atlético. Mas não vai, né? Mas não consegue. Mas principalmente porque não soube aproveitar o seu melhor momento na partida, traduzir em gols e aí acabou pagando um preço caro por isso, porque também tem jogadores que são muito limitados. O Vitor Hugo é um deles. O Coelho no segundo tempo, parece que ele engoliu o Rony. Eu nunca vi tomar tanta decisão. O Rony ligou pra ele. Falou, acho que você tá muito ansioso. Né? Então, o que acontece com o Atlético, a partir do momento que toma o gol, é uma confusão danada, uma pelada, com o Hulk tentando de todo jeito e o Atlético conseguindo resistir. Se contra o Remo o Scarpa não for titular, aí eu volto a criticar o Sampaoli, tá bom? Presta atenção, se contra o Remo o Scarpa só pode ter saído do jogo porque ele estava pensando no Campeonato Brasileiro no meio da semana. Porque o Scarpa fazia um bom jogo. Vai lembrar que o Scarpa, por exemplo, foi que meteu o Coelho na cara do gol.
Ainda no primeiro tempo, para fazer 2-0, o Coelho abaixou a cabeça, colocou a cabeça dentro do calção e chutou para fora. Né? Então, o Scarpa não fazia um primeiro tempo ruim, longe disso. Se ele sair jogando contra o Remo, fala assim, bom, tudo bem, professor, acho que você priorizou o Campeonato Brasileiro e segue o jogo. O Igor Gomes, se o Igor Gomes sair jogando em algum jogo importante do Atlético, eu acho que é caso de internação. Aí tem que procurar o médico, uma camisa de força e botar o argentino. Porque qualquer um que veio aqui no estádio, ou que assistiu o jogo, ouviu na Rádio Itatiaia, vendo as imagens, percebe que o Igor Gomes não tem a menor condição de ser titular desse time. A menor condição. Ah, não, mas no time reserva ele é reserva. No time reserva, ele é reserva. E no time titular, ele nem é relacionado. Então, só vou observar bem os próximos passos. Se algum outro jogo ele colocar 3 zagueiro, pra sair jogando, interna o homem de novo. Camisa de força. Porque não tem a menor condição. Não tem a menor condição. A diretoria tirou alguns jogadores que ele amava, justamente para não correr o risco dele colocar. Porque senão é aquilo lá, né? Você já sabe. Coloca o Rony no lugar do Hulk, sabe? Coloca o Biel para decidir o jogo na final da Sul-Americana. Podia negociar o Igor Gomes. Mas, enfim, vamos ficar bem atento aos próximos passos para ver o que acontece. Hoje, ele trouxe o Natanael para fazer essa linha de 3. A gente falava antes do jogo, falava no intervalo, né, Pedrão? Quem pode fazer essa saída é o Everson. Oh, meu Deus, é tão difícil enxergar isso. Coloca o Juan Tressoldi do lado direito, que é ruim. Tressoldi é ruim. Coloca o Vitor Hugo do lado esquerdo, que é ruim, com força, e dá a bola pro Everson. Pra sair jogando em 3, já que ele não consegue. O futebol foi inventado a partir da saída de 3. Não tem saída de 4. Quem joga com 2 zagueiros e 2 lateral, não sabe nada de futebol. Impressionante. Mas faz com o Everson. Ele fez com o Natanael. O Natanael, coitadinho, já é ruim na dele. Você imagina na linha de 3 zagueiros. E aí ele deu uma liberdade pro Lodi, que, tudo bem, você pode dar uma liberdade com o Lodi, botando um volante para proteger, né? Não precisa de 3 zagueiros. Mas enfim, ele colocou lá, daí o Michael e o Cissé. Cissé acho que teve uma boa participação, a gente tem que levar em consideração que o menino tem 18 anos, estava fazendo sua estreia como titular, sabe? Numa camisa tradicional como a do Atlético. Então, assim, somando, levando em consideração todo o contexto, para mim ele passou no teste. Já foi muito melhor, por exemplo, que o Igor Gomes, né? O Scarpa para mim estava jogando bem, o Coelho começa bem em cima do Zeca, mas depois da troca do lado do ex-jogador santista, ele teve mais dificuldade, e no segundo tempo, o Coelho irritou muito o torcedor, meu. Quanta decisão equivocada, outra coisa, querendo brigar com Deus e todo mundo. O jogo de fase de grupos do campeonato estadual. Calma, garoto. Querendo arrumar confusão, poderia ter sido expulso, tomou um cartão amarelo, o cartão foi laranja, poderia ter sido expulso. Calma, Coelho, que o Renier, coitado. O Renier começou jogando muito bem o Campeonato Mineiro. Aí o que fez o Sampaoli? Ele falou assim, poxa, o Renier tá jogando bem, vou colocar ele de centroavante. Aí mata o Renier, não toca na bola, não vê a cor do caroço, e aí ele tira o Renier. O Renier não tava bem. Claro, botou ele de centroavante, o cara é meia, pô. O cara é meia. Enfim, e depois ele coloca os caras, mas eu tava falando pro Caixa aqui durante o segundo tempo. O Atlético que termina o jogo, o Pedrão, não é o mesmo que começa. Porque o empate transforma o Atlético em um monstro. Confiança lá em cima, arrasta, os caras dando carrinhada. Aí é mais difícil mesmo. É mais difícil. O Atlético, quando não mata o adversário, acaba criando um gigante e não conseguiu matar o gigante. Fala, massa. Finalizamos aqui mais um pós-jogo, tá? Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando, já deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Ative o sininho também, para sempre ser avisado toda vez que sair um vídeo aqui, tá? Sejam bem-vindos. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo aí, no espaço de comentário do canal. Sobre o Vitor Hugo. Para vocês, se ele falhou ou não. Para mim não foi uma falha ali, foi momento do sangue quente, né? Emoção ali. O cara já tinha cortado o primeiro, aí foi querer cortar o segundo, aí tu já viu, né? Aí foi acidente. Quando ele pisou no pé do
do atacante ali, ele estava no ar, não estava nem no chão, então para mim não foi uma falha dele, realmente foi azar, caiu exatamente em cima do pé do cara ali. E o Sampaoli mexeu errado de novo, meu Deus do céu, colocando o Reinier no lugar errado. Deixa a sua opinião em relação a tudo que eu falar daí, eu não vou falar muito aqui, não, para não estender muito. Vou ficando por aqui, para quem fica um forte abraço e até a próxima, Massa.